Olá, você é muito bem-vindo aqui no programa Família e Sociedade. Esse é um programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, produzido pela Capelania do Campus Campinas. Eu sou o Marcelo Coelho, capelão do Campus Campinas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós vamos hoje conversar sobre o tema da mobilidade urbana. A população brasileira, até a década de 1950, era uma população majoritariamente rural, né? A vida da nação existia em função do campo. Mas com a industrialização, com o boom do crescimento do Brasil na década de 1950, no tempo de Juscelino Kubitschek, nós tivemos essa urbanização das nossas cidades, do Brasil como um todo. E isso não parou de crescer. Isso não parou não houve mais interrupção desse processo de urbanização, né, e de um abandono das regiões mais distantes, das regiões rurais. Nós vamos conversar sobre isso, sobre qual a influência disso na qualidade de vida das famílias. E, consequentemente, se nós estamos falando de qualidade de vida das famílias, nós estamos falando de uma mudança significativa na sociedade, né? Antes de apresentar o nosso convidado, professor Luiz Vicente, eu quero dizer para você de casa que você pode participar conosco desse programa e dos demais programas, porque nós temos uma rede com a interatividade sobre os nossos temas que você pode participar. A Vitória vai dizer para você como. Olá, você pode participar através do Face da Capelania Mackenzie, do Twitter, @capelaniamcamp ou pela hashtag Família e Sociedade. Lembrando que essa interatividade é permanente, podendo fazer perguntas a qualquer momento sobre o tema Família e Sociedade. Nós temos hoje aqui, para falar sobre mobilidade urbana, um especialista na área. O professor Luiz Vicente Figueira de Melo Filho é professor da Escola de Engenharia, é mackenzista desde o início, né, formado pela Escola de Engenharia Mackenzie, e hoje é o coordenador dos 2 cursos da Escola de Engenharia no Campus Campinas, o curso de Engenharia Civil e de Engenharia de Produção. Mas, como eu disse, a sua expertise é mobilidade urbana e ele tem muitos trabalhos, vai poder dividir com a gente aqui a sua experiência. Certamente teremos um tempo muito rico aqui. Você é muito bem-vindo conosco aqui no programa Família e Sociedade, professor Luiz. Obrigado, reverendo Marcelo. É uma honra estar aqui também pelo convite, né? Fico muito feliz, né? Gostaria muito de participar mesmo. Legal, legal. Então vamos começar fazendo uma associação dos 2 temas, né? Uhum. De que forma a mobilidade urbana tem a ver com a família, com a sociedade? Qual que é a sua percepção disso? A questão da família, a mobilidade urbana, ela está intrínseca, é totalmente ligada uma coisa com a outra. O que acontece? Quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente pensa muito no automóvel, no ônibus, Sim. no trem, mas na verdade as pessoas se movimentam quase 50% do dia é a pé. Então a mobilidade urbana, ela é focada, né? Se você quiser focar, mais de 50% aí você pode pensar que é no deslocamento que a gente faz na calçada, que a gente faz numa instituição, que a gente faz no local de trabalho, no local que a gente leva nossos filhos na escola. Então, ele começa, na verdade, como pedestre, né? E não existe família sem mobilidade, né? Porque as Sim, famílias não ficam enclausuradas, né? não, Elas precisam do viver social, isso, do seu deslocamento, né? O tempo isso. todo, né? Mas eu penso que a gente pode desenvolver aqui uma questão que torna-se bastante séria, que é a qualidade de vida nos centros urbanos, né? Em função do problema da mobilidade, né? A gente vê centros como São Paulo, como Campinas,
uma tentativa quase que ininterrupta de soluções, de engenharia de tráfego, sempre para resolver problemas, e às vezes nós, leigos, temos a impressão que está sempre atrasado, né? Estão sempre tomando-se medidas que já deveriam ser tomadas antes que o problema viesse, né? Então, será que as famílias estão desgastadas? Você ouve muito isso nos lugares onde você vai tratar desse tema? Há um desgaste por conta do viver na cidade? Sim, quando a gente está pensando em grandes centros, né, uma megalópole como São Paulo, uma metrópole como é a região de Campinas, né, tudo isso, na verdade, corriqueiramente a gente vê, né, os mesmos pontos, sempre muito cheio de carros, né, a gente tem aí uma dificuldade muito grande de se locomover. E quando a pessoa migra para uma cidade menor, a primeira coisa que ela percebe é essa facilidade de deslocamento. Por quê? Porque você tem uma complexidade muito grande de toda uma história que veio lá do século passado com a industrialização do nosso país, né? A gente era carente com o crescimento demográfico, como é que iam colocar todas as famílias, né, em suas residências. E uma forma muito bem bolada na época foi o espraiamento da cidade. Quer dizer, aqueles bairros que eram contidos no centro, eles começaram a ser mais distantes. E para que viabilizasse essa distância, né, veio a indústria, principalmente a indústria automobilística. E a indústria automobilística, ela cresceu muito rápido. E essa forma de você deslocar, essa flexibilidade que a gente fala, o transporte por pneus, que não é por trilhos, ela tem uma velocidade muito grande. Então, da mesma forma que ela comportou o acesso das famílias ficarem nas grandes cidades, ela também fez com que muita gente utilizasse o meio de transporte próprio. E hoje o que a gente vê é essa quantidade de veículos, né, que não é só uma questão específica do Brasil, da cidade de São Paulo ou Campinas, mas isso foi, na verdade, um boom que a gente teve mundialmente. E tem uma questão também, professor Luiz, é que cidades médias para grande, centros de região, me parece que a questão da dificuldade de deslocamento, de tráfego, de trânsito, sei lá, de uns últimos 10 anos para cá, virou um problema em todas as cidades, né? Não apenas lá nas metrópoles, né? Eu vou pedir para a gente ir para o intervalo, porque nós temos aqui algumas perguntas também do internauta. A gente começa no próximo bloco com as perguntas dos internautas, mas eu queria lembrar você que nós podemos sim ter soluções para o problema da mobilidade, mas também começando com uma educação dentro de casa. E eu já conversei com o professor Luiz sobre isso, do quanto antes nós pudermos educar os nossos filhos com as questões da cidade, com as questões de trânsito, com a forma de se postar na cidade, de se colocar. Então, já já a gente volta no próximo bloco para a gente conversar sobre isso, aqui no programa Família e Sociedade. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se.
e crie novas oportunidades em sua vida. Olá, estamos juntos aqui no programa Família e Sociedade conversando sobre mobilidade urbana. E você de casa pode participar sobre qualquer dúvida que você tenha sobre a questão da família e a sua inserção na sociedade. Nós vamos agora para uma pergunta do internauta. O Henry Maeda de Campinas, ele perguntou: com o crescimento desordenado dos centros urbanos e o crescimento do consumo na indústria automobilística, deslocar-se dentro das cidades tornou-se um desafio. Qual sua avaliação para que o transporte seja realizado com maior eficácia? Muito interessante. boa. Boa essa pergunta, né? Porque a Muito gente já boa. estava falando disso aqui, Uhum. né? E é uma área que é uma paixão ali do Henry Maeda que fez a Legal. pergunta. Bom, o que precisa fazer é investimento no transporte público, né? Quando a gente fala que um ônibus ele tem uma capacidade de 40, 50 pessoas, a gente pode imaginar que essas 40, 50 pessoas serão 50 automóveis a menos já naquele local para a mesma direção de deslocamento. Então, se a gente investe no transporte público de forma que a população ela enxergue que aquilo é viável, que aquilo é tangível, que aquilo não vai afetar a qualidade de vida, você tem um ganho, porque a gente tem o falso aspecto que o carro ele é o vilão, né? Que ele, na verdade, ele atrapalha o trânsito. Mas não é o carro, é, na verdade, a sua decisão de pegar o carro e ir utilizá-lo de forma intensiva. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vamos pegar aí 20 anos atrás, talvez 30, nem todas as famílias tinham automóvel, né? E havia muito aquela questão, principalmente nos bairros, etc. Uma pessoa tinha um automóvel, quando alguém ficava doente, aquela pessoa era chamada, às vezes se combinava no dia da compra no mercado, de emprestar o carro, etc, etc. As famílias não crescem com essa ideia de que a aquisição do veículo... Eu estou pensando aqui mais nas famílias, digamos assim, não família de classe média alta, né? Mas a família como um todo, as famílias mais menos urbanas, né? Não tem essa ideia de que o carro seria um desenvolvimento da família, o automóvel seria uma conquista, um patrimônio ou um status. Como é que a gente lida com isso hoje, por exemplo, com a sua fala, e que é correta, de que a solução é a gente voltar para o ônibus, se uma ideia de progresso era a gente ir para o automóvel. Como é que você lida com isso? Isso é um ponto bem interessante, reverendo Marcelo. Por quê? Porque com o aumento da possibilidade do transporte público, você fez com que as famílias que tinham poder aquisitivo maior começassem a migrar pela facilidade, né, do deslocamento, principalmente nos centros da cidade, né, vide corredores e faixas exclusivas de ônibus. Mas nas regiões mais distantes, essa variedade, essa facilidade que você tem no centro, não tem, na verdade, nas zonas mais afastadas. E isso faz realmente o que você está me dizendo, que o acesso ao carro seja a independência para ele suprir essa falta de transporte público que a gente tem nas regiões mais afastadas. Porque é difícil a gente pensar hoje numa família que já tem o seu automóvel, ou dois, dela viver sem essa facilidade, né? Parece que é impraticável. Na verdade, não é. Né? Exige um pouquinho de esforço e uma ideia de colaboração mútua, né? Isso. Porque eu caminho cada vez mais para o individualismo e não para uma cidadania plena. Isso, né? Você deixa de pensar no coletivo. Lembrando que quando você usa o transporte público, isso está fazendo bem para a sua saúde e para a saúde da sua família. Em que sentido? Porque quando você utiliza o seu automóvel está na sua garagem e você vai até o seu trabalho, ou até a escola do seu filho, ou até o supermercado.
Mas quando você usa o transporte público, você tem que caminha. andar até o ponto de ônibus, você anda, depois você tem que se deslocar, você, na verdade, se movimenta. A sua questão de pedestre é muito clara. E o automóvel te priva, além do individualismo, ele te priva também de exercícios. Parece que a gente tem uma pergunta do internauta sobre essa questão do transporte público, não é, Vitória? Sim. O internauta perguntou: a partir de qual idade é seguro e indicado ensinar e deixar nossos filhos andar de transportes públicos? Olha aí. Essa também é muito boa a pergunta. Porque o que acontece? Como a maior parte da população já está nos grandes centros, é uma questão de educação que a gente precisa já fomentar nas escolas de base. E isso alguns países já estão fazendo, e é na verdade algo que ainda a gente não parou para pensar. Por quê? Sim, vou deixar você completar, mas eu estou aqui impressionado, porque quando eu olho escolas de classe média alta, ou escolas particulares, a gente tem as escolas no movimento contrário a isso, mudando a sua estrutura física para os carros poderem entrar dentro da escola para deixar as crianças fazerem passeios. Enfim, não vejo essas escolas educando os filhos a dizer, traga seu filho de transporte público. Por isso que eu acho que a pergunta é interessante. Desculpa ter te cortado. Não, tá Continue. certo. E aí, já entrando nessa questão, como é que uma cidade de Tóquio tão complexa resolve esse assunto? Primeiro, ele tem uma uniformidade no conteúdo das disciplinas que vai passar entre as escolas. Então, as famílias que vão levar o seu filho à escola, ele não pode escolher qual escola ele quer, porque existe uma uniformização. Essa uniformização faz com que ele leve na escola mais próxima e o deslocamento dele seja o menor. Só que a família também não pode levar com seu carro próprio. Você tem um ônibus da escola que pega todas essas crianças e levam até essa escola. Então você reduz muito. Quer dizer, não é só o lado da mobilidade, você também impacta em todas as áreas da cidade para que a mobilidade tenha aí eficiência. Porque nesse exemplo que você usou, você tem pelo menos 3 instituições aqui envolvidas de forma ativa, né? O governo, com a possibilidade, né, e a viabilização do transporte público, das rodovias, né, do deslocamento. A escola, com o investimento no transporte, etc., e o envolvimento nisso, e a família, né? Que por conta dessa tríade, ela tem que se colocar também, e o pai abrir mão do individualismo, de achar, não, tem que ser na escola tal, tem que ser na escola tal, mas nós estamos um pouco distante disso, né, Vicente? Então, o que acontece? A primeira coisa é a gente educar nossos filhos também na escola. A família é importante? É importante. Mas como é que você uniformiza isso? É na escola. Todo mundo sabe na escola que para escovar os dentes precisa desligar a água da torneira. Mas ninguém fala que para atravessar a rua precisa usar a faixa de pedestre. Porque a criança vai educar o pai, vai educar os familiares, e essa base vai alavancar com que todo mundo comece a pensar da mobilidade uma questão coletiva e não individualista como a gente acaba utilizando no dia a dia. Bom, eu vou chamar você para estar conosco no próximo bloco, porque a questão da mobilidade urbana é também uma questão de segurança pública. Nós sabemos que no trânsito morrem mais pessoas do que por violência. Então nós vamos falar sobre isso já com o professor Luiz Vicente, que é um especialista no assunto, e aguardamos você já no programa Família e Sociedade. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui
você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Pois bem, estamos aqui com o programa Família e Sociedade e nós terminamos o último bloco falando sobre a questão das mortes no trânsito. E a gente tem visto aqui na região, tanto de Campinas quanto Grande São Paulo, um movimento do poder público para diminuir a velocidade das vias públicas. E a gente nota que isso é uma tendência, como nós dissemos antes, nós estamos apenas uma questão de tempo para aquilo que acontece nas grandes metrópoles se reproduzir em grandes cidades. E o problema do trânsito, por exemplo, já é um problema em várias cidades, não é apenas nas regiões metropolitanas. Mas sobre essa questão, a relação que há entre a diminuição de velocidade, as mortes, as famílias, o sofrimento das famílias, às vezes elas não pensam tanto, né? Elas pensam tanto em fechar a tranca da porta, preocupa-se com a violência, mas não se preocupa em que o menino, 18, 19 anos, saia de forma desmedida com o carro e pessoas morrem mais com isso do que de outra forma, né, Vicente? É isso mesmo. Quer dizer, a redução da velocidade, ela aumenta o poder de reação das pessoas e o risco de acidentes é menor. Isso é uma tendência mundial. Né? A cidade de Nova York reduziu agora para 40 km por hora em todas as vias públicas, né? Na Alemanha, qualquer centro urbano, você só pode ir no máximo 50 km por hora, né? Então faz parte também. Mas, além disso, a gente tem que fazer um trabalho logo de base e precisa fazer um trabalho com os adolescentes também, que entra nesse lado aí da família. Né? Existe um projeto muito interessante norueguês, que é o programa Reclama. Reclama, que faz com que os adolescentes que estão lá nos seus smartphones, seus tablets, eles podem fazer denúncias rapidamente de algo irregular que ele veja no trânsito. E isso faz, na verdade, com que as autoridades reduzam rapidamente. Interessante, hein? Então ele faz com que toda a população... O Estado terceirizou a fiscalização. Claro, a fiscalização, né, ela parte do indivíduo, né, que está pensando da forma coletiva, não está pensando no individualismo. Né? E esse programa na Noruega é específico para adolescentes? É específico para adolescentes. Mas ele é credenciado pelo Estado? Não, na verdade não. Você tem, as escolas mesmo incentivam, você tem, na verdade, essa abertura e tem pelos smartphones como ele denunciar. Deixa eu puxar aqui uma questão para a gente pensar sobre o nosso público universitário, né? Nós temos milhares de alunos na idade da universidade e não é raro eu encontrar no campus meninos e meninas que agora que chegaram na universidade que foram usar o transporte público, o ônibus, pela primeira vez, né? Eu fico impressionado com isso, né? Será que falta um pouco na sociedade brasileira uma mudança de conceito, principalmente nas famílias urbanas? Isso, você precisa ter essa questão de educação de base, promover isso. O poder público tem que também voltar à questão da segurança pública, né, do risco de assaltos, né, que isso acaba a família se resguardando muitas vezes nos grandes centros. Né? Então, se você faz algo integrado, você facilita e ajuda, na verdade, que isso aumente e reduza o número de veículos. Que legal, que bate-papo gostoso aqui sobre mobilidade urbana. Só não posso dizer que é tão gostoso ao ponto de dar vontade de sair aí pela cidade, pegar o carro e imaginar que as coisas mudaram, né? Mas podemos ter uma perspectiva da esperança, né? Mas nós temos uma última pergunta do internauta e nós já estamos chegando também ao final do programa. Vitória? O internauta perguntou: as famílias das cidades são mais felizes ou mais infelizes do que famílias em locais onde não há problema de mobilidade urbana?
Olha, há uma relação entre qualidade de vida e mobilidade urbana? Eu acho que isso está relacionado, eu diria relativo, Sim. porque muitas vezes aonde você estuda, onde seus pais trabalham, é muito próximo. Então ele pode viver num grande centro e também ser feliz. E quando você tem, na verdade, esse lado muito distante, é o que faz essa qualidade de vida cair, né? Então, está relacionado também, mas se a gente for pensar no deslocamento, né, é o que mais, na verdade, influi nessa questão da qualidade de vida. Porque se há uma coisa, por exemplo, que a gente não tem em locais em que não há problema de mobilidade, é, por exemplo, o estresse pessoal, a violência no Isso, trânsito de um motorista para com congestionamento. outro, né? É isso mesmo. Bom, eu queria que você desse uma última palavra, Luiz Vicente, um conselho. Você já tem muita experiência, Tá. você já é uma pessoa especialista na área. Uma palavrinha final para os nossos telespectadores sobre esse tema. Bom, eu acho que isso parte de cada pessoa e assim, a questão do uso sustentável das coisas que a gente fala, né? Andar mais a pé, andar de bicicleta de forma responsável, né? Utilizar o transporte público na medida do possível e utilizar o automóvel, que todo mundo pode ter em casa, mas utilizar de forma consciente, né? Ir ao supermercado, levar um ente querido para o hospital, né, coisas pontuais que acabam não tendo necessidade para utilizar de forma como é feito hoje nas cidades, nos grandes centros. Muito bom. Eu agradeço muito a sua presença. É tema para a gente poder discutir também bem mais. Mas nós queríamos deixar para você o desafio de você fazer uma cidade melhor, começando dentro da sua casa, né? Quem sabe não precisa esperar tanto para você pai, você mãe, tomar uma condução com o seu filho, usar o metrô, educá-lo nesse aspecto, no sentido de que, não só, como o Luiz Vicente falou, da saúde, mas de uma vida mais integrada, de uma vida mais cidadã, de uma vida mais pensando também no outro, e não apenas no nosso próprio bem-estar, né? E temas como esse são tratados aqui no programa com frequência. Nós convidamos você a estar conosco nos próximos programas, Família e Sociedade. Até lá!